E Flávio Bolsonaro, ele aborda um tema muito importante, que é o tema da economia. E se vai convidar Paulo Guedes para ser o seu ministro da economia. E aí, o que é que você acha? Paulo Guedes deve voltar a integrar mais uma vez o Ministério da Economia. Paulo Guedes deve mais uma vez comandar esse setor. E aí, o que é que Flávio falou? Você quer saber? Se você quer saber, você vai saber agora. Flávio Bolsonaro, ele foi enfático. Ninguém tem dúvidas que Paulo Guedes, ele conseguiu uma proeza magnífica, que foi na época da pandemia, manter o Brasil nos eixos, manter o Brasil nos trilhos. Conseguiu passar por uma pandemia mundial e o Brasil saiu com a sua economia ainda fortalecida. Flávio Bolsonaro falou que não tem nomes ainda, mas que dará sim continuidade a tudo aquilo que Paulo Guedes estava fazendo. Flávio, teremos Paulo Guedes como possível braço no ministro da Economia? Eu não tenho nomes ainda, eu nem posso dar nomes ainda, mas eu estou conversando com várias pessoas que faziam parte do governo do presidente Bolsonaro. E o que eu tenho dito é o seguinte, até para diferenciar, né, o governo Bolsonaro do atual governo. Na parte da economia é muito simples. Eu vou dar continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo no nosso governo, que foi muito bem sucedido. O presidente Bolsonaro tinha uma obsessão por redução de impostos, por zerar impostos. Ele toda hora, quando conseguia arrumar algum espaço no orçamento, PG, corta esse imposto aqui, zera esse imposto aqui. Ele fez com skate, com videogame, fez com placas solares que eram importadas, fez com centenas de medicamentos na época da Covid, zerando os impostos de importação para ficar mais barato aqui também para a população. Flávio Bolsonaro falou ainda que Paulo Guedes conseguiu zerar impostos e ainda assim aumentar a arrecadação. Uma coisa totalmente imaginável nos dias atuais, onde esse governo só quer sugar, ele só quer tirar o que é seu e não tem nenhuma perspectiva política e econômica de lhe ajudar. E fala que a política feita por Paulo Guedes será referência no seu governo. Bolsonaro, cara, provou que ele conseguiu modernizar o governo, enxugar a máquina pública, cortar um monte de regulamentação. Ele fez um grande processo de desburocratização. O Brasil chegou a ser o segundo país mais digital do mundo, com o GovBR, que foi uma plataforma que começou a abraçar e comportar centenas de serviços públicos na palma da mão das pessoas, de forma gratuita. Então ele conseguia reduzir imposto e aumentar a arrecadação, cara. E é tudo que o atual governo não faz. Eles querem aumentar a arrecadação metendo na mão no bolso do contribuinte. Então, obviamente que a política do Paulo Guedes é a referência para nós. Eu acredito no livre mercado. Eu acho que a gente tem sim que continuar para essa linha de desburocratização, desregulamentação, de incentivar o livre mercado, porque quem move a economia, quem gera os empregos, são os empreendedores do mercado privado, não é o governo que tem esse papel. No máximo pode induzir um pouquinho num segmento ou outro que tem algum problema de desequilíbrio momentâneo, mas 99% quem tem que fazer é a iniciativa privada. E o Paulo Guedes, que teve toda a autonomia do presidente Bolsonaro, foi o que ele fez. Então, na minha cabeça aqui, independente do nome que vai estar com a gente, certamente vai ser uma política nessa linha para dar continuidade ao que o Paulo Guedes vinha fazendo. Agora chegou a hora de dar a minha opinião. A minha opinião é a seguinte: Paulo Guedes será referência sim, mas eu acho que Flávio Bolsonaro ele não vai convidar Paulo Guedes. E por quê? Porque Flávio Bolsonaro ele quer ter uma autenticidade e ele quer se diferenciar um pouco do governo do pai dele. Ele quer trilhar o seu caminho, claro, com referências óbvias do pai de Paulo Guedes. Enfim, de tudo que deu certo. Só que eu acho que Flávio Bolsonaro ele quer deixar a sua marca registrada. É a minha opinião. Se eu tiver errado, vai ser ótimo, porque Paulo Guedes ele comandou o Ministério da Economia de uma forma magnífica. Mas eu tenho certeza que Flávio Bolsonaro vai colocar alguém com o mesmo potencial de Paulo Guedes. Eu não tenho dúvida nenhuma. Mas do mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Ficar com Deus, porque eu fui!